Ora bem, voltamos para mais uma parte, a última, da nossa manhã CM. Vamos falar sobre um tema seríssimo. Vamos falar sobre 63 polícias criminosos que já foram expulsos. Desde 2013, as forças de segurança já expulsaram 63 polícias pela prática de crimes. Em 2 anos e meio, a PSP expulsou 32 agentes, a GNR, por seu lado, expulsou 22 militares. No mesmo período foram expulsos 10 guardas prisionais e a PJ, 2 investigadores. Estamos na presença de Francisco Moita Flores, Miguel Fernandes e também Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da Polícia. Motivos para preocupação? Não, de forma alguma. Pelo contrário. Não? Pelo contrário. Acho que a instituição está de parabéns. Isto é sinal de que a justiça interna e o controle interno dos elementos que praticam vários crimes estão a ser severamente punidos. Portanto, há uma atenção muito redobrada para todos aqueles elementos policiais que, ao longo destes últimos tempos, se têm dedicado à prática de vários crimes. Desde corrupção, a crime organizado como assaltos à mão armada, homicídios, a utilização excessiva da força quando é desnecessária perante o cidadão. Portanto, os processos são abertos e isto é sinal muito claro que a instituição está a funcionar. Portanto, sinal de que o cidadão comum, pode estar satisfeito porque a própria instituição tem feito a sua triagem ao longo dos anos. E tens toda a razão no que estás a dizer, claro. Mas, independentemente disso, a grande parte destes homens são monitorizados até que poderem vestir uma farda, não é? E, portanto, depois deviam continuar a ser acompanhados para não se chegar a este ponto. O que é que achas que está a levar a que a criminalidade dentro da própria polícia aumente tanto? Em termos da corrupção, há vários fatores que podem levar a que o elemento entre no mundo da corrupção. Os salários baixos, embora possamos dizer que isso não é justificação. E não o é, de facto. Mas é motivador. É motivador, mas para quem no seu dia-a-dia lida com situações no mundo do crime em que envolve muito dinheiro, a tentação é muito grande. Ele ser aliciado por verbas às vezes superiores àquilo que ele ganha ao fim do mês. Portanto, alguém que tem dificuldade no seu dia-a-dia colocar comida em cima na mesa para os filhos, facilmente é aliciado com verbas para que depois ele entre neste mundo da corrupção. Portanto, é uma preocupação, claro, mas estas pessoas, como eu disse, são monitorizadas. Aliás, o maior controle que existe dentro da própria instituição são os colegas para os outros. Quando detectam estas situações de comportamentos desviantes, nós próprios denunciamos a hierarquia e nós próprios temos a obrigação de denunciar ao Ministério Público. No fundo, somos órgãos de polícia criminal. Claro. E depois está este desfecho que podemos dizer que são muitos elementos, são aqueles que têm sido detectados e que foram corridos e alguns estão em processos disciplinares e processos de crimes pendentes e que também, em termos futuros, serão expulsos desta instituição. Portanto, estamos perfeitamente à vontade e é motivo de satisfação que o desfecho seja este. Portanto, nem parece um número assim tão grande. Falavas de uso e abuso, claro que não, ao universo. Não me parece um número assim tão grande. É o que eu digo, é importante que isto fique, na minha opinião, isto é completamente a exceção à regra, não é? Mas de dizer-te que já que falavas há pouco referiste à força excessiva utilizada também para os cidadãos, por acaso não foi o caso daquele teu camarada de Guimarães, não é? A sanção foram 2 meses de pena suspensa. Não, isto não é uma sanção. Eu já disse aqui, já falamos aqui sobre isso. Aquilo não é uma sanção definitiva. Portanto, é uma pena que não é disciplinar, mas é uma pena que lhe foi atribuída agora provisoriamente. Portanto, o processo irá continuar os seus trâmites e depois haverá uma pena... Até ver, haverá uma pena final sobre esta situação. Agora, há aqui uma situação que eu não posso deixar de passar em claro, que é a minha preocupação e de todos os polícias, é a forma como a Sra. Ministra ultimamente tem anunciado os processos disciplinares aos polícias e a suspensão dos polícias através do comunicado. Isto preocupa-nos. Parece-nos que não é a melhor forma de o fazer. Existem a cadeia hierárquica dentro da instituição, a quem ela primeiramente deve transmitir que determinados elementos têm processos disciplinares e irão ser suspensos, para que depois os elementos sejam notificados via hierárquica. E aquilo que está a acontecer parece-nos que é uma grande falta de respeito, não só pelos polícias, que muitas das vezes estão envolvidos nas situações que
que ela transmite, bem como para a própria instituição e hierarquia. A falta de respeito tem vindo a ser recorrente, portanto nem sei de onde vem a tua admiração. Francisco Moita Flores, é facto que há crimes que aqui são cometidos no âmbito da vida profissional. Há também aqui casos em que voltamos à violência doméstica, que temos aqui polícias que praticam atos de violência doméstica, mataram as suas companheiras. Também aqui a crise psicológica a afetar as famílias dos polícias. Nós construímos, por causa dos discursos, sobretudo dos discursos simbólicos e mitológicos em volta da polícia, a ideia de que a polícia é uma confraria de homens bons. E é, de algum modo, de homens sérios, não de homens bons. Homens bons somos todos. Porque as polícias não são mais nem menos do que nós todos. Claro. Portanto, carne e osso. Qualquer pessoa pode ser polícia. Portanto, qualquer homem da polícia reproduz no interior da polícia aquilo que nós reproduzimos cá fora. Porque somos carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, somos todos iguais, não é? A violência doméstica praticada por agentes da autoridade tem um perigo acrescido, porque eles estão armados, não é? Às vezes pode haver salvamento para uma vítima dentro da polícia, é mais perigoso. Agora, nós estamos a falar de um universo de 50 mil homens e mulheres. Estamos a falar de Oxalá nós tivéssemos a mesma capacidade de purga dos maus, dos diversos mundos, onde os maus, que também são homens como a gente, atuam, não é? Nós, a semana passada, tivemos uma operação de policial que envolve laboratórios farmacêuticos e médicos. Nós não sabemos hoje quantos médicos é que são corruptos, embora haja umas dezenas presos. Mas há muitos que, a troca de viagens, de congressos, das coisas mais fúteis, corrompem-se a propósito de nada. Não vemos nem Convenhamos que nessa classe a massa salarial é bem diferente da polícia. E é bem diferente, quer dizer, e aí, nesse território, não existe este tipo de censura pública tão visível como existe, por exemplo, na PSP ou na GNR. E há, de facto, uma saúde própria. Oxalá tivéssemos todos a saúde da GNR, a saúde da PJ e a saúde da PSP, que é a capacidade de expurgar imediatamente aquilo que não presta. Não permitir que continue, não haver paninhos quentes. Imaginem vocês esta rapaziada toda que é daí no mundo da política, com processos de crimes às costas, fossem expurgados dos seus partidos, não é? Era uma legião do caraças, não cabia no Correio da Manhã. Não é? Mas um partido novo. Os mecanismos de proteção, claro, são mecanismos de proteção que as polícias não permitem. E como disse aqui muito bem, só homens que combatem o crime, estão no território a combater o crime, sujeitos não só a muita sedução, mas a muita pressão. O que é certo é que muito poucos são eles, porque no quadro da crise, no quadro da promiscuidade de valores, da desvalorização até dos valores fundamentais, as polícias têm como valores essenciais o valor da honra, do aprumo, da disciplina, valores muito marcados, não é? Poucos são eles por causa destes valores. E, por outro lado, os mecanismos de purga, de controle que as polícias têm é muito, muito apertado. É muito difícil, noutro setor da sociedade profissional, haver mecanismos destes que... Pelo contrário, e vê outra às vezes coisa. até há um protecionismo. Vê outra coisa. Está aqui muito. um sindicalista que não vem defender essa gente. Porque nos outros setores da sociedade podes ter operários que não fazem nada, que se drogam, que se afintam ao trabalho. Tem sempre um diretor sindical, como é que se chama, a proteger que é uma violência do patrão ou uma violência do Estado, não é? Nós somos bombardeados brutalmente com greves, transportes, por exemplo, estou-me a lembrar dessas, que nunca fizemos mal nenhum aos transportes e as vítimas somos nós. Não há ninguém que venha dizer, vamos lá lixar o patrão a sério que é o Estado, não pagamos, pá. Esta imoralidade de graça com cumplicidades dentro da polícia, isto era impossível. Pois, claro. E, portanto, isto que aqui está, estas páginas do Correio da Manhã e esta discussão deve servir exatamente para isto, é para mostrar como os nossos corpos de polícia são altamente sofisticados
no que respeita à depuração daqueles que eles não querem, E como não também prestando para a servir função. Não de é? exemplo a outros setores corporativistas, como por exemplo o dos professores, que eu conheço muito bem, em que há um protecionismo muito grande a quem isso- pratica maus isso- tratos, é. pedofilia. Ou no enfim. trabalho, ou de estados médicos e Pronto, coisas do género. mas eu falo daquele que conheço. Miguel, talvez por estes homens serem das forças militares e das nossas forças de proteção, não terão penas também ou punições excessivas? Não são penalizados duplamente? Bom, duplamente não serão nem podem. A questão é que, como já aqui foi dito, ou aflorado pelo menos, não existe outro setor, e podemos mesmo especificar isto, não existe outro setor na sociedade que seja tão escrutinado e tão avaliado do que as forças de polícia. São pela própria instituição, são por um organismo externo, o IGAI, e depois nos tribunais onde todos nós somos. E depois ainda pelos meios de comunicação e ainda pela população, porque através do trabalho que a comunicação social faz, a população também consegue fazer esse escrutínio. E são pelos meios de comunicação porque estão na base daquilo, e isto é uma coisa tão simples, mas que as pessoas não pensam no dia-a-dia, estão na base daquilo que é a estabilidade do nosso dia-a-dia. Claro. E porquê? Porque depois existe, isto leva-nos a outra discussão que dava, enfim, outro dia. Existem duas realidades no que diz respeito à segurança em Portugal e noutros países, que é a segurança real e a sensação que nós temos da segurança. E, portanto, a maioria das vezes, aquilo que nós sentimos como cidadãos não é aquilo que acontece na realidade. Ou existem zonas que são muito mais inseguras, mas que nós não sentimos, graças ao trabalho da PSP ou da GNR ou de outra força qualquer, ou então ao contrário. Portanto, e é este trabalho que nós, quase de pressão entre os meios de comunicação, a pressão em relação à política e a mesmo as instituições, que também leva a este escrutínio, que aliás o Correio da Manhã e a CMTV fazem hoje. Em concreto, eu digo, bom, um polícia corrupto ou um mau polícia já é demais, mas na verdade neste universo de mais de 60 mil homens em Portugal que trabalham nas forças de segurança, fazendo comparação, é claramente A verdade é baixo. esta. Mas há aqui Estamos a falar de 1%. 0,1. Não, Há- 60 mil, 60, 0,1. 0,1. Há aqui outra questão. É residual. Que nós podemos pensar assim, nada. bom, isto subiu ou baixou? Há mais ou menos bons polícias do que antes. Eu diria que estas situações sempre existiram e até com maior intensidade e maior número. A questão é que, cada vez mais, as polícias perceberam que é preciso punir, é preciso dar exemplos, é preciso que, por exemplo, ao contrário daquilo que acontecia há uns anos, muito mais, o protecionismo corporativo foi desaparecendo. Eu lembro-me de casos célebres que a comunicação social acompanhou, por exemplo, uma decapitação numa esquadra, num posto de Sacavém, e que aquilo acontece porque alguém numa esquadra que leva um tiro por acidente de um guarda e que depois alguém, naquele pânico, tenta esconder a situação, decapita a pessoa, escondem o corpo num lado, a cabeça no outro. Portanto, aquilo ainda no contexto, numa altura em que havia, perante o indefensável, tentava defender-se. Agora, isso é muito difícil acontecer. Mesmo colegas e amigos que estão nas próprias instituições são denunciados porque percebe-se que um mau polícia pode prejudicar a instituição. Depois queria só fazer aqui uma comparação entre atitudes incorretas e crimes que polícias cometem. Nós falamos aqui de 60 e tal polícias que foram expulsos nos últimos 2 anos, mas na verdade só em 2014 houve quase 700 queixas contra agentes. Mas isto não significa que estas quase 700 queixas que dão origem a processos sejam crimes que os polícias Claro que cometem. não. Porque temos de distinguir aqui duas realidades. Aquilo que falavas há pouco de polícias que tiram a farda e vão para casa e batem nas mulheres, ou então cometem crimes relacionados com a extorsão, a violência, os roubos e por aí fora, ou então cometem crimes também no interior da instituição, exercício das funções. exatamente, quando desviam droga e depois não vão vender, ou quando desviam dinheiro. Mas temos aqui, de facto, várias apreensões. situações. Isso é uma coisa que se fala Outra- muito, Miguel. outra Isso é uma coisa que se coisa fala é- muito, que é do facto de quando há apreensões de droga e dinheiro, a quantidade que é revelada... Sim, hoje em dia é normalmente muito sempre difícil, menor. epá, e Mas eu isso digo tem a ver- isto,
Isso fala-se muito porque há muitos filmes sobre isso. Sim, mas é muito Pois, difícil exatamente. atualmente. Não acontece de uma forma geral. Não, existem casos, mas são caso ou irris- outro, não é? mas são poucos. E a questão não é só essa. É que Porque um polícia que apreende 200 mil euros em dinheiro, não é? não, mas há outros agentes Nunca um polícia Depois, está sozinho a estás a lidar rir, com Francisco, 200 mil sabe? euros. Eu vou fazer uma confidência, pá. Porque sabes que depois... Já não posso ser preso e, portanto, já prescreveu. E hoje tens o sol, podes dizer o que Eu quiseres. tenho o sol. Olha, eu por acaso diz que eu tenho o sol. Foi já há uns 20 e tal anos, nós perseguíamos uma carrinha no Algarve e apreendemos-la, tinha lá dentro 400 quilos de AX. E quando apreendemos o AX, estava lá um cão muito mau, tivemos de tirar o cão. E eu fiquei de guarda a carrinha, mais outro colega, pá, que estava cheio de AX, à espera que viessem reforços. Eu nunca tinha esfumado AX, pá. Nunca tinha experimentado, foi a primeira vez, pá. medo. Fez o teste rápido logo, não é? Na Serra de Lolé, sem ninguém nos ver, pá. Eu mais um colega, diga ao meu colega, e se eu fizesse um charro para experimentar isto? Não é? E a minha primeira charrada foi essa, pá. Não me Que senti- vieste 1 grama. não me senti nada corrupto, não me senti nada... Pois não com a pedrada que estava, Agora- já Agora, estava tudo legal. eu contei já isto há muitos anos, isto é semi-público, não é? Mas fiquei com uma dor de cabeça do caraças. Que eu não estava habituado. Também nunca mais, mas foi um bocadinho para provar um Sim, mas nós não estamos a falar desses desvios e Propriamente experiências. para uso. Aquilo em privado. concreto, estavas a dizer, é muito difícil fazer porque há sempre alguém. Não há, é sempre estranho. essas investigações ou o culminado das investigações Tu sabes, são quando em grupo. Quando falas com... Eu já entrevistei alguns presos nessas áreas, todos dizem a mesma coisa. Dizem, pá, o que foi... aquilo de que eu sou acusado é menos do que aquilo que eu de facto tinha, mas também para mim é bom, porque o crime há de ser menor. Sim, mas a questão Não é que essa querem é questões financeiras, querem questões de produto. Portanto, o que me dão sempre a entender é que se desvia algum produto e algum Mas é dinheiro. difícil, é muito difícil. raro. É difícil. Deixa-me só terminar aqui uma ideia que é falar depois do outro tipo de processos, que são resultantes da forma como os polícias atuam no dia a dia, que isso é outra coisa. E aí já temos que E avaliar, também há avaliar isto muitas outra. queixas que são infundadas. Muitas. Sim, Uma pessoa de baixo. existem, a maioria das maior queixas parte são delas. estratégia das Defesa pessoas logo. que são abordadas e porque são aconselhadas pelos advogados. Agora, a questão é que as pessoas têm que ter noção, enfim, as pessoas não têm, eventualmente têm noção, não percebem é que isso afeta e pode afetar profundamente a vida profissional de um polícia. É que isso está sempre a origem a um processo. Sempre. E o processo pode dar origem depois, mesmo que uma situação seja simples, àquilo que aconteceu numa situação grave em Guimarães. Como foi dito aqui, aquilo não é uma decisão final, é uma medida preventiva. Mas eu, nesse caso, estou curioso para ver o que é que vão dizer os outros camaradas que lá estão. Não, mas toda a gente... Repara uma coisa, Nuno. O próprio oficial no dia... porque é oficial dos Não, mas o próprio oficial no dia reconheceu o erro. Eu sei disso perfeitamente. Ele falou com pessoas... Estou erro publicamente, não. Nem mas junto quem à é que- família. Mas quem é que veio pedir desculpa? Ninguém, porque ele nem sequer podia. Nem um telefonema Já privado. disse várias Não vezes que ele pode, devia não ter falado com a pode. Mas família. não pode porque quem é que está acima dele? Quem errou aqui, pá, vamos deixar isto claro, porque isto afeta-me enquanto cidadão e enquanto jornalista. Pá, afeta-me porquê? Porque a instituição, a PSP, estava anos-luz de outras instituições em termos de comunicação, em termos de liderança e regrediu completamente. Eu acho inacreditável como é que uma instituição como a PSP comete este tipo de erros e comete estes erros não só em relação à população, que tem responsabilidades diretas, e principalmente em relação aos cerca de 25 mil agentes, sargentos, oficiais que têm sob a sua alçada. Tinha que ter, obviamente, logo havido uma comunicação, por muito que seja, enfim, superficial, do comandante daquele oficial e do Diretor Nacional. Por muito que seja superficial para, no fundo, acalmar a população e dizer assim, uma coisa simples, não tinha que condenar o oficial em questão, devia ter dito, foi cometido um erro, nós vamos avaliar a situação, existem imagens que não deixam mentir, mas isto não pode acontecer. Até porque eu sei que o oficial, quando aquilo aconteceu, no próprio dia, falou com
com colegas e reconheceu aquilo que tinha acontecido. Pá, meteu as mãos na cabeça e disse, que não, cometi um erro, passei-me, tive um dia de cão, de facto, e vou ter que arcar com as consequências. A questão é que existe uma estrutura demasiado hierarquizada que não permite aos comandos das divisões que os próprios comandantes tenham autonomia para coisas tão simples como comunicar à população, que eles próprios representam, situações como estas. Mas isso Naquele caberia à Direção Nacional. Naquele caso, caberia isso tudo que vocês estão a dizer, naquele caso específico, nada impedia. Comandante Braga, Eu podia ter percebo o que feito. vocês estão a dizer e até acredito que ele se tenha arrependido. Aliás, eu disse Acho que isso o aqui comandante várias Braga vezes. devia Todos ter nós dado logo a temos. cara. Não, ele enquanto não Pelo podia. jeito. Nós temos nós dias. Ele pessoalmente não podia. Ele podia, sem fardinha, ter procurado, e ainda por cima percebeu-se que aquele pai era um senhor muito razoável. Nuno. E podia ter dito assim: ó meu amigo, venha cá, Sim. olha, eu estou aqui a falar contigo, nem posso estar. Está a ver? Isto é a título privado. Sim, mas E se quem é você que diz contacta que com aquilo não era usado depois contra ele? Se você disser que isto a questão é essa, aconteceu- Nuno. E se você disser que isto aconteceu, nunca aconteceu, mas eu de homem para homem, quero pedir desculpa por isto que aconteceu. Sim, Agora, não, estás a depois dizer vamos isso, ver o estás a dizer isso porque não vives dentro da instituição. A questão é essa. Eu não estou a dizer, a polícia repara, não pode condeno ficar. profundamente aquilo que aconteceu. E toda a gente condena, mesmo dentro da instituição, e são hipócritas aqueles que dentro da instituição o defendem. Volto a dizer, é um erro, não está em causa o profissionalismo que ele tenha ou não demonstrado durante os anos que foi polícia. Agora, ele não pode, como consequência, sofrerá depois enfim, as represálias dentro da própria instituição, tomar uma ação ou uma decisão unipessoal sem o consentimento da direção. É Exatamente. impensável. Sobretudo o comando, naquele caso. Exatamente. Portanto, estás a querer dizer que o polícia não tem vida própria? Nesse sentido não tem. Também não tem vida Não, própria. nesse Não. aspecto não tem. Nesse A aspecto polícia, não a tem. polícia é No quadro meramente um número profissional é que faz limitado. parte de uma instituição. Isso somos todos. Mas Mas há não- pouco o Francisco falava, neste momento somos todos números de qualquer coisa. Mas nas polícias é diferente. Mas esta malta toda das polícias tem tudo penas agravadas pelos crimes. Era isso que eu Pelo estava a facto, perguntar, sim, se pelo não tinham facto- peso Não, de Até penas nos próprios superiores. tribunais, nos próprios Claro. A tribunais. qualidade funcionária obriga-os a... É um terço logo da Agrava, pena. agrava. São É um mais terço da não pena. é- Não é duplamente, é agravado. percebi. É Sim. agravado. É mais um terço do Eu não do expliquei valor bem. da De pena. facto, são, Então, são Agora penalizados deixa- para a opinião pública, mas deixa-me depois as penas explicar ainda isso. são Mais agravadas. agravadas pela sua É condição profissional. preciso... Acho que o Miguel tocou aqui numa coisa essencial. Que muitos destes casos, com uma boa política de comunicação, seriam completamente esvaziados. Claro. E nós temos uma cultura que é muito tributária de uma vida, com uma visão ainda castrense das polícias, de que o comandante de uma unidade que está a dirigir um espetáculo ou que está a dirigir uma operação, isto é entendido, um controle de um jogo de futebol é uma operação, como é as outras operações da estourada. É uma operação. E tem um comando. E esse comandante é o eu quero, posso e mando para todas as consequências que resultam dali. Bom, só que quando chega a hora de dar para o torto, o comandante, vulgarmente, não é o quero, posso e mando, fica-se nas encolhas, não é? Mas tem essa obrigação moral de dar o passo em frente para justificar sucessos e para justificar desaires. Tem essa obrigação. E, de facto, essa operação de Braga, não é? Aquele comandante, Mas temos um outro minuto exemplo. depois, devia de estar não direi a proteger, mas a explicar o que é que ele estava. Porque não tem nada de mal. Tirando o comandante de episódio divisão trágico, aquilo deve não tem ter mal. essa valência, Até deve para ter a essa... unidade. O comandante da divisão ali deveria ter comunicado ao comandante distrital de Braga, que por sua vez deveria ter entrado em contato com o diretor nacional. E deveria ter sido a própria direção nacional, ou o próprio diretor nacional, ou através das relações públicas, ter dado uma explicação em termos públicos. O que é que O aconteceu? sindicato ao qual tu presides não pode fazê-lo? Não, Não tem autonomia nós para não. isso? Não, eu posso Em criticar defesa ou de um não, camarada? ou defender. Agora, perante as Trata-se imagens de que nos defender, apresentaram. Francisco dizia isso. Mas nem é defender. Espera, ainda há pouco o Francisco dizia isso, que noutras profissões aparecem logo os sindicalistas a dizer 50 Mas isso é outra coisa, não é A questão aqui instituição. é, o sindicato ao qual tu presides não podia ter vindo também fazer uma declaração? Eu vim, em termos públicos aqui e noutro canal televisivo, vim condenar publicamente a atuação. As imagens que nos são apresentadas são condenáveis. E eu filo publicamente. Aquela não é uma atuação da polícia em geral, mas um ato isolado de um elemento policial. Sim. Ah, Portanto, agora, a polícia mas tomaste uma posição do tomei sindicato. uma posição pública sobre isso. Portanto, Mas a parece-me própria que foi comando da sensata, polícia não deveria tomou, tê-lo feito. A calou. polícia não pode. A polícia e os polícias não podem ficar reféns de um ato isolado. E foi aquilo que
que transpareceu para a opinião pública, horas e dias após esta situação, porque não se ouviu por parte da Polícia de Segurança Pública uma única palavra. Mas isso depende dos comandos. Eu Não, lembro que esta Francisco, miúda aqui de atualmente não. Lisboa, que Não, comandava não. aqui a zona do Estádio da Luz, essa, por exemplo, explicava tudo antes e depois. Exatamente, explicava. Teve A questão é que critérios, atualmente não existe estratégia nenhuma de comunicação. A PSP, neste momento, pá, e Isso é peço desculpa se calhar conveniente para estar a chocar algumas Mas pessoas. isso é conveniente para acha- quem? É conveniente para alguém que defende que deve ser assim. Para a Direção Para Nacional, para o comando da prejudicar, Direção para prejudicar Nacional. os polícias? Não, porque acha que deve ser assim, que acha que isso é uma forma de proteger a instituição ou que a instituição não deve explicações. Mas não, pá, eu acredito que deve explicações. Isso é nitidamente Miguel, para prejudicar a polícia. instituição, qualquer instituição pública, atualmente, e deve entender outra coisa. Deve perceber que vivemos numa sociedade cada vez mais exposta e que deve responder ao nível de ameaça que é divulgada em meios de comunicação, não é meios de comunicação, nas redes sociais, e que depois acontece muitas vezes que, por exemplo, aquilo que sai, que é divulgado em redes sociais, tem que ser os meios de comunicação a fazer filtragem e dizer o que é verdade e o que é que não é. Eu acho isto inacreditável. A semana passada, aliás, há 2 semanas ou 3, houve um polícia que escapou da morte milagrosamente por causa de, enfim, já se sabe, um erro de comunicação e até, eventualmente, um erro de operacional. E Em ter nomeado aquele viu-se elemento para aquele lado. Exatamente. Não era preciso vir condenar ninguém, não era preciso dizer que alguém errou assim ou assado. Não, bastava que no dia seguinte, uma comunicação, ou no próprio dia, identificasse o problema. Situação grave, após uma festa, há um polícia que quase é morto. Sim, o caso da... Estamos a falar do caso da moita. Mas mais grave do que Ninguém tudo falou isso. disto. Mais grave do que tudo isso. Não ouvimos por parte da Direção Nacional ou do próprio Ministério da Administração Interna uma palavra ao elemento em causa. Nada, Não. zero. Eu já estive com ele após... Ele está bom. Isso é gravíssimo. Está em recuperação. Ele jamais Graças ficará a Deus. bom porque ele foi pontapeado na cabeça. Portanto, ele não se recorda absolutamente nada, né? Ele só depois de ter visto as Não sei se imagens... vocês viram as imagens. Nós Só depois de ter visto as imagens. não é? Agora, era o mínimo que se poderia exigir do Ministério da Administração Interna, de um órgão do Governo, era ter vindo a público, Com ele certeza próprio, que quando sim. a própria instituição, condenar aquele ato bárbaro. Bárbaro. Aquilo não tem qualificação absolutamente nenhuma. Nenhuma. Mas não me Em digas que termos operacionais, deixaram Maia. o senhor sozinho. Não, Quer a dizer, questão- não o deixam sozinho em termos práticos, mas deixam-no isolado perante a opinião pública. Sim, É abandonado. Perante a opinião pública, sim. Está Ele abandonado. E não é só completamente isso, Maia. abandonado, Imagina não é? o que é. Imagina o que é os outros elementos, Claro. os comandantes, os agentes, não sentirem que existe uma direção nacional que dá a cara, que diz assim, meus amigos, no bom e no mau, claro, dizer claro, assim, não claro. pode ser, ou então, em situações, olha, em termos operacionais é diferente. Em termos operacionais, eu confio plenamente nas nossas forças de segurança. Isto é diferente. Estou-me a lembrar, por exemplo, no Marquês, no dia logo após os incidentes de Guimarães, aqueles 2 ou 3 polícias que no meio daquelas centenas, e centenas que fizeram um ótimo trabalho naquela noite, e os 2 ou 3 que se portaram mal, no dia seguinte estavam perante o seu comandante e foram alvo de um processo. Portanto, não há, na verdade, dentro da instituição, em termos operacionais, o tentar, vamos ver se ninguém viu isto. Não. Mais do que a população, os comandos, os colegas, não querem este tipo de comportamento. Mas, ó, Miguel, em relação a isso, deixe-me dizer-lhe uma Mas coisa. servem para condenar, mas não servem para Deixe-me apoiar. dizer-lhe uma Francisco, coisa. espera que Francisco Mas quer em relação a Guimarães, se estivéssemos na presença de um agente ou de um chefe, quase de certeza que o comportamento da hierarquia era completamente diferente. Pois. isso já não sei. Aí eu acho que consigo generalizar, porque temos exemplos, não é? Por exemplo, o agente que foi... Estamos a falar de um oficial. Na Baixa da Banheira foi um agente. Enfim, eu também senti que... Vamos lá ver, ele teve cuidados médicos, foi apoiado muito tarde, mas para o hospital, mas isso não chega e faz-me confusão atualmente como é que quem está à frente, e estou a falar da Não PSP porque podia estar a falar de outra protege. instituição Não qualquer. protege no bom é sentido. preciso, exatamente, é preciso passar esta comunicação para dentro da instituição, para fora, para acalmar a população, e não tem que ser os meios de comunicação a fazer este duplo trabalho, de apontar, porque e este trabalho tem que ser visto, e ao mesmo tempo dizer assim, cuidado,
Porque isto acontece, mas isto não é o geral. Quer dizer, existem a PSP, ou GNR, ou PJ... Temos que fazer o duplo trabalho. Exatamente, temos que fazer este duplo Terá trabalho. que ser a própria Francisco instituição está ali a ir ao sorrir há muito encontro da tempo. comunicação social. Francisco, força. Tira lá Eu uma tenho da uma- manga. Eu tenho uma história. Estamos de manhã, podemos contar a história. Podemos? Que tem a ver com esta história do ter que telefonar para o Comandante-Geral, do Comandante-Geral para o Comandante Distrital, depois vice-versa, essas sistemas. É a obediência hierárquica. Exatamente. Eu tive um processo há 30 e tal anos que tinha preso um marinheiro, entre vários. E ele, porque era marinheiro, estava à guarda da Marinha. Nem sei se existem esses calabouços ainda, que eram no Alfeite. Ó, feito. E fui com um colega meu, precisávamos de levar o preso ao juiz com os outros. E fui com um colega meu levantar o preso, com as guias todas, os ofícios normais. E chegámos ao Alfeite, fomos lá ao preso, aos calabouços, à procura do carcereiro. Não é? Porque há um carcereiro para aquilo, o carcereiro recebeu o papel e diz: vocês vêm levantar um militar. Um militar? Sim, mas o crime não é militar, o crime é civil. Epá, eu não deixei o preso. Pá. Isto com a autorização do meu chefe. Está bem, então vamos falar com o chefe. Fomos ao chefe, o chefe olhou para aquilo e disse: mas como é que vocês vão levar daqui o preso? É para o juiz, isto na prisão é ilegal. Epá, mas isto só com a autorização do comandante aqui da unidade, pá. Então não foi. Vamos ao... Parecia os trabalhos de Vamos com a autorização do oficial dia. Com a autorização do oficial dia. Então vamos ao oficial dia. Fomos ao oficial dia, o oficial dia, eu não tenho nada a ver com isto, pá. Mas agora querem me entalar, pá, querem me lixar com isto. Eu não me metam nisto, pá. Vocês querem lá daqui o preço, falem com o comandante da unidade, pá. Começámos com um carcereiro, já estávamos ao nível. Depois, capitão Fragata, já capitão de Mar e Guerra, até ao almirante. Chegámos ao almirante. Pá, temos o preço para levar. O que é que me chatearam? As horas para o juiz, pá, isto tem que ser, ter limites, pá. Diz ele: mas a gente não tem carcereiro cá na Porcila. Temos um carcereiro, mas o carcereiro não deixa sair. É pá, digam lá ao carcereiro para mandar sair, pá. Mas o senhor tem que assinar. Eu assinar o quê? Quem tem que assinar ao carcereiro? Chega a uma altura, ninguém é responsável, ninguém quer assumir. Agir em conformidade. Quem tem que assinar é quem entrega ao preso, não é? Só se trouxeram o preso aqui à direção. Bom, então nós percorremos a cadeia hierárquica toda daquilo para trazer um preso que ficava à nossa guarda. Portanto, E trouxeste o preso. trouxe o preso, mas foi 1 hora a passar de comando em comando, tudo a sacudir a água do capote, um preso de um crime As comum. pessoas estão vulgar. reféns de uma estrutura hierárquica. Portanto, é esta verdade. estrutura, que aqui E de medo. eu aqui ridicularizei um pouco porque foi excesso, isto continua a existir dentro das forças de segurança todas, nomeadamente dentro da PJ, dos serviços de estrangeiros, em todas, não é? E isto muitas vezes provoca aquilo que o Miguel dizia e com razão, é que a colisão entre o dever de guardar sigilo e o direito de informar entram em rota de colisão e não serve nem aos jornais, nem às televisões que têm esse direito e essa obrigação, porque é para isso que têm sinais abertos, têm alvarás de publicação e devem informar, e não serve às instituições, porque quando a informação não é transparente, não é leal, não é dita de uma forma boca a boca, fraterna, assim, é preciso sermos amigos, mas leal e transparente, o jornalista retira aquilo que conseguiu retirar de uma fonte indireta ou de uma fonte mais coisa, e até pode transformar uma notícia num desastre. Mas a responsabilidade nem é dele porque é do outro, porque não percebeu que o seu dever constitucional é colaborar. E este jogo, infelizmente, voltou, sabe? E antes não era assim. Foi muito difícil. Eu faço parte da geração que rompeu com os casos de polícia e com esses programas. E faço parte da geração que rompeu com essa idade de costas viradas as polícias com o público. Nós sabíamos que era necessário informar. E rompemos com esses grilhões, com essas grilhetas. Aproximámos as sociedades sem tornar os polícias conspícuos com a comunicação social, nem tornar os jornalistas polícias. Não é isso que se pede, é termos uma relação franca, dizendo aquilo que se pode. Eu julgo que muito daquilo que tem sido a barbárie dos noticiários e da contra-informação que resulta dos grandes processos mediáticos, resulta dos tribunais ainda não terem percebido, de uma vez por todas, que não podem pôr uma desgraçada de uma secretária que nunca teve jeito, nem foi preparada para ler comunicados, a falar com os jornais. E que a coisa mais simples que existe no mundo é lidar com os jornais desde que nós estejamos de coração aberto.
explicar tramitações, explicar o que é que está a acontecer. Nada disto está em segredo de justiça. Depois vem os grandes espetáculos em torno do segredo de justiça, porque a esmagadora maioria das notícias não tem nada a ver com o segredo de notícia. E os polícias vivem também esse complexo do segredo de justiça. Custa alguma coisa passar por um jornal e dizer aos jornais que estão à espera, por exemplo, num tribunal. Agora estou-me a lembrar dos últimos processos. Olha, o fulano tal ainda não foi ouvido. Nós vamos ouvir daqui a pouco. Então, neste momento está a prestar declarações. Até já almoçou. Olha, por acaso foi uma pizza. Sim, normal. Mas qual é a porcaria disto? O jornal informa porque quer saber estes particularismos. E as pessoas gostam de saber. Gostam de saber. E ele... Não comprometem nada, coisa nenhuma. Não compromete nada. Mas e ele meteu a mão na massa ou não meteu? Isso já é outra conversa. Isso já não vi nada disso, mas que está tudo bem disposto, estão, uns mais aborrecidos, outros, uns fumam, outros não fumam. Epá, são aquelas coisas que quem está a fazer diretos, ou que está a ver coisas... Um oficial comete um disparate deste. É evidente que o comandante devia ter logo aparecido ali a explicar aos jornalistas isto foi uma exceção. Isto correu muito bem. Claro, correu. E tinha sanado logo ali problema. Estou-se a falar. Francisco, nem estou a dizer no local. Porquê? Porque no local... Sim, aqui lá entra está. difícil, não é? Ali Quem fosse lá ficava desprotegido, não é? ficava em território desconfortável. Lá não, na esquadra, Sim, no centro de num comando ambiente ali, aparecia ali. defensivo e fazendo uma Portanto, do seu comunicação ponto de vista, simples. Miguel, não estamos a evoluir. Não estamos nesse A nível aspecto. de Ora comunicação. bem, porque sabes que eu vivo questões de segurança claro. calma. Agradecer a presença dos três. Hoje dedicámos esta Obrigada. parte do programa àquilo que, na opinião da Maia e minha e dos nossos comentadores, vocês sabem que sim, e eu costumo sempre dizer que o CM, o Correio da Manhã, o jornal, e a CMTV têm uma particular, enfim, está-me a faltar a palavra, apreço, não é só apreço, mas nós temos, ao contrário de outros, temos mais moral, digamos assim, para falar, porque também premiamos todos os anos as forças de segurança, estamos muito atentos e estivemos aqui a falar destes 63, em 2 anos, 63 polícias criminosos que foram expulsos, mas Francisco Moita Flor já aqui disse bem, reparem que estamos a falar de 0,1% de toda a comunidade policial, portanto é absoluta exceção. Eu sou daqueles que estou sempre pronto para defender a polícia, porque acho que são muito importantes, muito necessários. Eu também. Eu agradeço muito, porque a mim escoltou-me várias vezes. Escoltam-te com uma multita. Mas isso também faz parte, é porque tu tornas-te... Estou a brincar. Tornas-te... Não, eles têm muita razão. Vítima de bullying. É Maia vítima de bullying policial, exatamente. Vamos agora terminar por aqui o nosso programa. Da nossa parte vamos já dizendo adeus, porque damos um mergulho com a Marta e depois da Marta vamos para as notícias, não é? Vamos a isso.